Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vou mandar um forte abraço aqui para Maria Silva, tá bom? Que escreveu aqui no canal. Acredito que ela seja uma nova inscrita. Olha a mensagem dela aqui. Ela disse: Bom dia, irmão Vanderlei. Estou assistindo o seu vídeo agora. Tenha um bom dia. Obrigado pela aula, viu? Bom, então gratidão pela sua mensagem, né? Eu acredito que ela seja uma nova inscrita porque no final ela não escreveu até amanhã. Todo mundo aqui que já está há bastante tempo escreve até amanhã, porque é um compromisso de que amanhã nós vamos estar aqui novamente estudando as Escrituras, tá bom? Então, Maria Silva, seja bem-vinda e na próxima mensagem coloca aí, até amanhã, tá bom? Gratidão pela sua mensagem. A Marli Vieira Alves escreveu aqui também que ela reparou que nas Escrituras sempre está falando aos discípulos de João, os discípulos dos fariseus, e que nós não devemos seguir aos homens, e sim seguir a Jesus Cristo. Excelente comentário. Inclusive o apóstolo Paulo, mais para frente a gente vai estudar sobre isso, ele sendo apóstolo de Jesus Cristo, ele fala para não seguir a ele, mas seguir a Jesus Cristo, né? Ele fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4, né? Diz assim, ó: Porque dizes um, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Né? Então ele está falando, porque algumas pessoas falam, eu sou de Paulo, outros falam, eu sou de Apolo, né? Nós não somos carnais, nós todos não somos seres humanos, né? Então não é para um idolatrar o outro, né? E nesse sentido aqui que ele está falando. Também ele fala assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, né? Então sempre voltar a nossa atenção para Deus, né? Então foi muito... Eu lembrei dessa escritura por causa do comentário aí da Marli, tá bom? Gratidão, Marli. Forte abraço para você, para o André, para toda a sua família aí. E a última mensagem que eu vou ler aqui é da Fátima de Moura Padoame Pereira. Ela escreveu aqui: Bom dia, Vanderlei. Tenho um forte testemunho das bênçãos recebidas pelo jejum. Nosso presidente do ramo criou um grupo para que possamos jejuar 40 dias pelo bem da nossa nação. Excelente propósito, né? Como que é feito esse jejum aí de 40 dias? Ela explicou aqui, né? Foi feito um grupo né, para jejuar esses 40 dias. Como que é feito aqui? Ela colocou aqui, ó: cada dia alguém do grupo está jejuando por esse propósito, né? Então ela explica aí, excelente inspiração aí, né? Revelação pro ramo aí, né? Da irmã, né? Gostei da ideia aí, né? De jejum de 40 dias, um grupo, mas cada dia um vai jejuar. Nossa, muito interessante isso aí. É um desafio que só vai ajudar no crescimento dos membros, né? Vai ajudar a nação, sim, mas eu acredito que muito mais ainda o crescimento das pessoas que estão jejuando, né? Parabéns aí, gratidão por você ter compartilhado aqui, tá bom? Vamos lá para a mensagem de hoje que eu vou compartilhar com vocês. Se encontra aqui Lucas capítulo 5, versículo do 1 ao versículo 11 aqui, tá bom? Aqui vai falar sobre quando Jesus Cristo ele chama Pedro, né, Simão ali para ser pescadores de homens, tá também com ele ali Tiago, João também estava com ele. Então é bem interessante essa escritura. A gente vamos lendo aqui. Essa história ela tem nos outros evangelhos sinóticos, tá bom? Mas no livro de Marcos e também no livro de Mateus, a versão é mais curta, tá bom? Então eu peguei aqui pelo livro de Lucas capítulo 5, que inclusive é a nossa designação aqui. Aqui diz o seguinte, mas aí eu vou falando algumas coisas que nos outros tem alguns detalhes que aqui não tem, tá bom? Aqui diz assim, ó, Lucas capítulo 5, versículo 1. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré, né? Bom, então aqui Lucas ele é o único do evangelho sinótico aqui que chama esse lugar de Lago de Genezaré, né? Todos os outros evangelhos aqui, Mateus e Marcos, fala de mar, chama de mar em vez de lago. Na verdade é um grande lago, é água doce, tá bom? É um lago aí de 11 quilômetros, bem grande, né? É bem extenso e é um lago de água doce, mas pela cultura eles chamavam ali de mar da Galileia. Então esse mar de Genezaré Genezaré é uma palavra hebraica que significa harpa, né? Então, mas ele é conhecido como o Mar da Galileia, tá bom? Muitas vezes na escritura a gente vai ver aqui como o Mar da Galileia. Então observe também outra coisa que está diferente de Mateus e Marcos,
é que aqui Jesus Cristo já está na praia, né, na beira ali do lago, em pé, e a multidão já está apertando ele para ouvir a palavra, tá bom? E no livro de Mateus e Marcos, conta que Jesus estava caminhando até até esse local, tá bom? E aqui não, Lucas ele já começa com a história em Jesus Cristo ali, né? E também outra observação, em Mateus e Marcos, diz que enquanto ele estava caminhando, os pescadores, né, Simão estava lançando a rede lá junto com João e Tiago para pescar alguma coisa lá, mas não estavam tendo sucesso, tá bom? Mas, então, qual que é a diferença? A diferença é que os outros, né, Mateus e Marcos, ele conta a história emendando com outra história, ou seja, ele estava vindo de um lugar para chegar nesse, então ele foi caminhando, enquanto ele estava caminhando, ele estava pescando, mas Lucas não, ele já chega ali no ponto onde Simão está no barco, a multidão está apertando ali, eles estavam limpando a rede conforme a gente vai ler aqui, tá bom? Vamos lá, versículo 2. Diz assim, e viu 2 barcos junto à praia do lago, né? Ele sempre fala lago aqui, Lucas, ele não vai falar mar, né? Mas ele fala lago aqui, que é a palavra correta aqui, de acordo com a nossa cultura, tá bom? Mas para a cultura de lá eles falavam mar também. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Então, na verdade, Simão, né, e Tiago, João, estavam 2 barcos ali, eles eram empresários, né? Simão ali, ele era um empresário que tinha esses 2 barcos, então eles estavam pescando, mas eles pescaram a noite inteira, mas não apanharam nada. Então aqui eles estavam lavando as redes, tirando coisas que vinham na rede, veio tudo na rede, menos peixe, né, nesse dia aí. Então, eles estavam limpando a rede para quê? Para guardar, porque já que eles pescaram a noite inteira, então agora eles iam guardar a rede e no outro dia tentar novamente, né? Acredito que não estava com um bom humor nesse dia aqui não, né? Porque foi um dia de pescaria difícil aqui para eles, né? Não apanharam nada. Continua aqui o versículo, né? Versículo 3. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentou-se e ensinava do barco a multidão. Então, novamente, a gente vê Jesus Cristo se sentando, né, se assentando ali para ensinar, né, dizendo que é algo importante ali, né, os judeus têm essa prática de se sentar para, se algo é importante, não pode ser dito na correria, às pressas, né, então ele senta para fazer o ensinamento aqui. Tanto no livro de Lucas aqui, como Mateus e Marcos, não é mencionado qual foi o discurso que Jesus Cristo deu e quanto tempo demorou, né? Aqui só diz que ele entrou no barco de Simão e Simão o afastou, né? Ele pediu que afastasse um pouco ali da beira da prainha, né? Para ele poder falar melhor ali, tá bom? Não é dito o que ele falou e nem quanto tempo ele ficou pregando. Mas eu fico imaginando, né? Pedro ali, né? Como empresário, não pescou nada a noite inteira e agora ficou ali ouvindo aquele discurso, não sei por quanto tempo, né? Mas ele estava ali, mesmo tendo passado um dia, uma noite inteira difícil, sem dormir, tentando pescar alguma coisa, não conseguiu. Ele estava ali ouvindo o Salvador, ouvindo a pregação ali, emprestou o barco, né, para que ele fosse ali. Então eu achei interessante esse comentário aqui. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faça-te em mar alto e lança a vossa rede para a pesca, né? Aqui menciona como que era para ele fazer, né? Lançar a rede, né? Em Mateus e Marcos, acho que não fala sobre lançar a rede. Só manda aí ir em alto mar para pescar ali, tá bom? Então, essa palavra pescar aqui é lançar a rede, né? Então, a gente entende. E aí, então, qual que é a resposta de Simão, né? Depois daquela noite inteira ali, né? E depois ouvindo o sermão ali do Senhor na beira da praia. Então, é interessante isso também, porque Simão, ele era um pescador hábil, né? Ele tinha conhecimento de pesca, aqueles que estavam com ele sabiam, né? E aí, então, ele estava ouvindo uma ordem do Senhor, que não era um perito em pesca, né? Interessante isso. Mas, então, analisando esse quadro, olha o que Pedro disse, né? Ele diz assim, versículo 5, e respondendo Simão, disse-lhe,
mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Então aqui dá para entender o que Pedro está falando, né? Ele falou, olha, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, né? Ou seja, por ele mesmo, ele já estava indo embora, não tinha mais o que fazer e no outro dia ele ia tentar ali a sorte novamente, né? Mas ele falou, mas por causa da tua palavra eu vou fazer, né? Muitas vezes, até mesmo tem uma amiga minha que sempre fala isso nas mensagens dela, né? Que às vezes tem algo que o bispo fala ali e ela fala assim pro bispo, mas não pro bispo, não vai falar para todo mundo, ela pega e fala assim, eu não concordo, mas eu apoio. Eu vou fazer tudo, por quê? Porque veio do bispo. Então, às vezes a gente não precisa concordar, mas a gente tem que apoiar, fazer por onde ali. É interessante essa frase, eu gosto dessa frase dessa irmã, né? Então, a gente tem que apoiar, tá bom? E nesse momento foi o que Pedro fez, né? Ele falou, olha, não faz sentido, eu estou dizendo nas minhas próprias palavras, não faz sentido eu ir lá no mar. Eu sei o melhor horário que é para pescar, eu sei o horário que o peixe está lá, né? Eu já pesquei a noite inteira, a melhor coisa que eu tenho que fazer agora já lavei as redes, né? Guardar essas redes, senão eu vou sujar a rede tudo de novo. Guardar as redes e amanhã eu tenho que dormir agora de dia para amanhã, na madrugada, já começar de novo esse trabalho de tentar pegar os peixes. É o horário melhor de pegar os peixes. Mas não. Ele falou, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, ou seja, por causa da tua palavra. Então ele se lança, né, em mar alto, vai em águas mais profundas. Esse é o significado ali, né? Versículo 6 diz assim, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia-lhe a rede. A rede já estava rasgando de tanto peixe que eles apanharam ali, né? E embora a rede estivesse rasgando, eles colheram uma grande quantidade de peixe. Não fala deles perder peixe nesse dia aqui, né? Então, ele falou aqui, fazendo assim como? Assim como a palavra de Jesus Cristo havia ordenado, né? Outro fator aqui interessante é que eles pescaram a noite inteira e não conseguiram nada. E ali, com Jesus Cristo dentro do barco, a coisa é diferente, né? Às vezes a gente está tentando fazer algo por conta própria, sozinho, e não consegue. Traz Jesus para a sua vida, né? Coloca o reino de Deus. Talvez seja isso que está faltando, né? Na sua vida ou na minha. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas, né? Talvez seja isso. Porque, estando Jesus Cristo no barco dessa vez, eles conseguiram uma enorme pesca, né? Vamos continuar aqui, ó, versículo 7, diz assim, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram encher ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, né? Olha só, a bênção foi tão grande, veio tantos peixes que eles não conseguiam recolher tantas bênçãos, né? Eles começaram a pôr peixe no barco deles, né? E a rede rompendo ali, né? E aí eles fizeram sinal para vir outro barco e eles começaram a colocar peixe naquele barco também. E o barco é assim, né? Quanto mais peso você vai pondo, mais ele vai ficando pesado e se aproximando da água. Quando diz aqui que os dois barcos quase iam a pique, é porque tinha tanto peixe entrando tirando da rede e colocando dentro do barco ali, que o barco estava quase afundando, estava ficando quase rente ali, né? Passando a régua ali com a água, né? Tava muito peixe mesmo em ambos os barcos, né? E aí nessa hora, mesmo Pedro, um pescador experiente, Tiago, João e os que estavam ali com ele, havia algumas pessoas ali com eles também pescando, mesmo assim, vê que eles nunca viram uma pesca dessa na vida deles. Nunca, jamais, né? Eu nunca vi também uma pesca dessa de encher um barco de tal ponto que eles ficassem quase indo a pique, afundando, quase naufragando ali os dois barcos de tanto peixe, né? Então nessa hora o que Pedro faz, né? Vamos continuar aqui, ó, versículo 8, né? E Simão Pedro, vendo isto, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Bom, Pedro, né, aqui ele reconhece o Senhor, ele chama Jesus, né, ele não chama de rabi, mestre, mas ele fala Senhor. É interessante aqui, na nossa tradução aqui vem Senhor com S maiúsculo, como se ele realmente estivesse reconhecendo
a santidade de Jesus Cristo, reconhecendo ele como um Deus, né? E esse típico coisa, essa coisa de se ausenta de mim, é porque ele viu a si mesmo como um pecador na frente de um ser perfeito, né? Que não tinha pecado. A gente encontra passagens de escrituras assim, que quando a pessoa tem uma visão que vê Deus, a primeira coisa que ela quer ver é sumir, né? Porque ela fica com medo, ela está diante dos pecados. Mas após o pecado ser purgado, perdoado ali, né? A pessoa se sente à vontade na presença de Deus. Mas nós, com nossas falhas, não, né? Então a gente precisa ser perdoado de nossos pecados, ser purificado. Então Pedro, no estado que ele estava, ele pegou e reconhecendo ali, ele já logo falou, ausenta-te de mim, né? Afasta-te de mim, porque eu não sou digno, né, de estar na sua presença. O versículo 9, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se está grande a mensagem, já está aí uns 16 minutos. Versículo 9 e 10, vamos rapidinho aqui, ó. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. Então repare que não somente Pedro, né, se espantou, né, com a grande pesca e ficou com esse sentimento, mas as outras pessoas também, né, tiveram esse sentimento também. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante será pescadores de homens, né? Interessante, eles eram pescadores de peixe e Jesus Cristo chamou eles para ser pescadores de homens. Nesse versículo aqui tem algo muito profundo que eu quero compartilhar com vocês, que está no Velho Testamento. Eu vou compartilhar no domingo. No domingo eu faço essa mensagem, né? Eu volto nesse versículo aqui, essa parte de pescadores de homens, e eu quero compartilhar uma bênção que está lá no Velho Testamento, que nós lendo o Velho Testamento a gente não acha, tá bom? Porque o Velho Testamento que nós temos, inclusive no aplicativo aqui, ele foi traduzido pela Septuaginta, né? Foi usado do grego, né? Os 72 judeus que traduziram do hebraico para o grego, né? Então a versão que nós temos aqui do Velho Testamento, ele está do grego, tá bom? Então tem essa nuance aqui, então não dá para ver lá, né, a tradução, essa palavra aqui lá, mas eu vou explicar lá, está lá em Gênesis, tá bom? Mas no domingo eu compartilho com vocês, é muito interessante essa parte aqui. Bom, continuando aqui, falou que todos ficaram espantados com essa pesca. E para finalizar o versículo 11, né? Após o Senhor convidar eles, né, para ser pescadores de homens, algo bem interessante aqui, que o Senhor disse, né? Vou pegar aqui. Não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Aqui, Jesus Cristo está falando para Pedro o quê? Ele estava com medo do quê? Presta atenção no texto. Ele estava com medo dos pecados dele. Se afasta-te de mim, porque eu sou o homem pecador. Eu tenho defeitos, eu tenho falhas, o Senhor é perfeito, né? E aqui Jesus Cristo está falando o que para ele? Pedro, independente dos seus defeitos, eu vou fazer você de pescador de homens. Vem com os seus defeitos. Se a gente for esperar para ir até o Senhor, para servir num chamado, a gente ser perfeito, a gente não vai servir nunca, né? Então, Cristo, ele reconhece ali que Pedro, ele tem as falhas dele e ele chama a gente na nossa debilidade, nas nossas falhas mesmo, né? Então a frase que nós devemos entender é isso, Jesus Cristo chamando eles, mesmo com os defeitos que eles têm e os pecados que nós temos, né? Então esse é o sentido aqui, ó. Não temas, ou seja, não temas as suas falhas, não temas que você não é perfeito. Vem, né? Não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Eu acho lindo esse versículo aqui, essa intenção aqui. E o versículo 11, né, que diz assim, e levando os barcos à terra, deixaram tudo e o seguiram, né? E se os deixaram tudo, tinha algumas pessoas lá que iriam cuidar desses peixes, vender, fazer todos esses trâmites aí, mas eles seguiram a Jesus Cristo, tá bom? Então, é bem interessante isso. Então essa a mensagem que eu quero compartilhar, ficou um pouquinho grande, né? Porque é uma narrativa, é uma história completa, às vezes contar só metade não dá um contexto histórico completo, tá bom? Mas é isso que eu quero compartilhar com vocês, que nós possamos ser pescadores de homens, tá bom?
É isso que o Senhor quer de nós. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.